Legal. Boa noite, senhores. Meu nome é Robinson Walter, falo aqui da IR Racing, equipe de competição, cursos automobilísticos. Mais uma vez a gente fazendo uma live, trazendo um pouquinho de informação, um pouquinho de conteúdo, tirando algumas dúvidas, né? Como de praxe a gente vem fazendo aí nas últimas semanas, nos últimos meses. É sempre um prazer a gente estar aqui falando sobre carro, automobilismo, preparação, mecânica, motores e esse universo que nos emociona e esse universo que a gente está envolvido no dia a dia. Como sempre, a gente fala um pouquinho sobre algum conteúdo, abre para algumas perguntas, né? E a gente fecha aí explicando algum tipo de algum curso que a gente tem, até para deixar essas informações prontas para todos aí, né? Quem estiver assistindo já esse momento, dá um retorno pra gente se o áudio tá legal, se a imagem tá boa, dá um feedback pra gente, né? Muitas vezes a gente tá aqui gravando tal e a gente acaba não conseguindo fazer esse teste exatamente na hora, né? Então, se vocês puderem, por gentileza, dar um feedback em referência à imagem e ao som, para que fique legal, para que a gente aproveite bem esse momento, eu agradeço, não é? Hoje a gente não separou um assunto específico, apesar de que ainda está aqui atrás, deixaram geometria, foi inclusive a live que a gente fez da última vez, mas hoje a gente vai falar sobre preparação em geral, né? A primeira pergunta a gente mesmo vai fazer: o que é preparação? Você já parou para pensar na seguinte possibilidade? Vamos imaginar que você, óbvio, né? Nós estamos falando de preparação de motores, né? Nesse momento, o nosso foco é em preparação de motores. Quando você já parou para pensar de você ter, por exemplo, um motor de 100 cavalos e você preparar ele e deixar ele com 80 cavalos? A pergunta é: isso é preparação? Que bate na mesma pergunta que eu fiz há alguns minutos atrás. O que é preparação? Peguei um motor de 100 cavalos e passei ele para 80 cavalos, isso é preparação? E é gozado, né, que no primeiro momento essa informação, ou esse resultado, ele traz uma situação de que, não, uma preparação, mas errou, né? Porque como pode? O motor tinha 100 cavalos, agora tem 80, né? Então, uma preparação não foi, errou a preparação, foi uma preparação muito ruim, né? Isso é o que pode ser naturalmente o que as pessoas vão pensar se a gente traz uma situação dessa. Então, a gente começa pelo início, que é o que é preparação de motores. E aí a gente pode conceituar que preparação de motores é toda e qualquer modificação, alteração, implementação que eu faço no motor original visando um novo objetivo, né? Então, preparação de motores, alteração, modificação, implementação de alguma coisa visando um novo objetivo. É óbvio que quando a gente está no segmento de competição, quando a gente mexe com carro de corrida, quando o nosso ambiente é performance, parece que preparação de motores é sem dúvida nenhuma aumentar a potência do motor. Mas se a gente analisar um resultado de que eu peguei um motor de 100 cavalos e passei ele para 80 de forma proposital, ou seja, o meu objetivo era esse, isso é preparação. E aí na sequência você pode dizer para mim, mas isso é uma insanidade. Quem é o maluco que vai pegar um motor de 100 cavalos e vai passar para 80 cavalos? Bom, se você pensar que o objetivo dessa preparação
é durabilidade do motor, pronto, isso está perfeito, né? Porque você tem que entender o seguinte raciocínio nesse momento. Se eu tenho um motor que foi desenvolvido pelo fabricante com 100 cavalos e eu pego e diminuo essa cavalaria, trago ele para 80 cavalos, é muito certo que vai sobrar resistência mecânica desse motor. Porque um fabricante, quando desenvolve um motor para 100 cavalos, pode ter certeza que as estruturas mecânicas que compõem esse motor são suficientes para, vamos falar, resistir até uma cavalaria, óbvio, maior que isso. Né? Não pense você que o fabricante vai fazer um motor de 100 cavalos e que as resistências mecânicas de todos os componentes estão exatamente para 100 cavalos, não, né? Vai se ter ali uma margem de segurança. Então, eu não sei exatamente o que cada um dos fabricantes vai colocar, mas imagino sim que na hora que se constrói um motor para 100 cavalos, pode ser que o fabricante já vai colocar alguma coisa lá em torno de, né, que a estrutura do motor esteja pronto ali para 80, para 180, 200 cavalos, né? Bom, eu estou vendo que a gente está fazendo alguns ajustes aí, eu estou vendo o Lana mexendo ali, eu não sei se isso é para subir e descer a imagem, né? Vou dar um cortezinho e vou perguntar aí, tá tudo certo? O som tá tudo belezinha, né? Alguém já deu retorno aí pra gente, Lana, sobre imagem e som? Tá tudo ok? Então podemos prosseguir? Vamos lá? Então, como eu estava dizendo, você tem um motor de 100 cavalos, que o fabricante de repente dimensionou isso para 180 cavalos, para ter exatamente uma durabilidade e tudo mais, e eu pego esse motor e ainda tiro a potência dele, deixo ele com 80 cavalos, vai sobrar muito mais resistência mecânica. Então pode ser que, se o meu objetivo seja aumentar a durabilidade desse motor, pode ser que essa redução de potência traga um sucesso para esse objetivo, né? Então a gente pode dizer que sim, que eu passar um motor de 100 cavalos para 80 cavalos considera que isso é uma preparação, ok? A sobrealimentação no que se diz turbos e compressores, você tem o nitro, você tem o veneno eletrônico, né? Essas preparações são formas de você conseguir acrescentar potência a um motor. É óbvio que cada uma delas tem as suas técnicas, cada uma delas tem a sua forma correta, as suas avaliações e por aí vai. E são formas de preparação de motor, né? Existem outras formas que são também preparação e que de repente não estão dentro desse contexto específico de aspiração, turbo, nitro, né? Tem uma coisa que a gente trabalha muito no universo de preparação, que é você reduzir o que a gente chama de potência de atrito do motor, né? O que é potência de atrito de um motor? Potência de atrito é tudo que o motor perde. Então, o motor produz uma potência, não é essa potência absoluta que vai chegar até as rodas, né? Então, existe uma produção de potência pelo motor, o próprio motor consome parte dessa potência. Aí, né, essa potência final na ponta do virabrequim vai ter que chegar até as rodas. Então tem muita gente envolvido nessa situação de potência, né? Quando a gente fala única e exclusivamente da potência do motor, a gente já pode dizer que uma coisa que acontece dentro do motor é a tal da potência de atrito, né? E potência de atrito é tudo que é consumido dentro do motor. Eu vou dar um exemplo clássico disso. Para o motor poder trabalhar, o sistema de distribuição, ou seja, o responsável por fazer a parte de aberturas e fechamentos de válvula, e aí a gente está falando de componentes como comando, balanceiros, né? A parte de transmissão, sincronismo, correia, corrente, válvulas, tuchos, ou seja, aberturas e fechamento das válvulas dentro do motor.
Isso é um sistema mecânico que é tracionado pelo próprio motor. Então o eixo principal do motor, que é o virabrequim, ele vai, né, gerar força, gerar movimento para que o comando seja acionado. Então o sistema de distribuição ele acaba se tornando um peso para o motor, um consumo para o motor, ou seja, potência de atrito, né? Então, uma forma também de preparar é você diminuir essas potências de atrito. E não necessariamente a gente está fazendo uma aspiração, está colocando um turbo, está colocando um nitro. Eu estou mexendo em outras situações. Como eu disse agora há pouco, existem N formas da gente preparar um motor, né? Então é super interessante a gente abrir o leque. Porque no universo de preparação ele acaba ficando muito fixo nas mesmas coisas, né? Você vê ali sempre as pessoas fazendo as mesmas coisas. E é gozado porque normalmente quando alguém faz uma preparação no motor e tem uma certa eficiência, um certo sucesso, algumas pessoas acabam copiando aquela forma de preparar. E aí entra naquele, né, no conceito de receita, né? Receitinha. Ah, segue essa receita aqui que vai ficar legal o seu motor. E eu costumo dizer aqui dentro, em sala de aula, que em preparação não existe receita de bolo, né? Não existe uma receita pronta, né? Quer dizer, não é o certo, né? Não é o correto. Você seguir uma receita é muito simples e você fica atrelado a absolutamente aquilo. E muitas vezes você faz uma preparação seguindo uma receita e você não sabe nem o que está acontecendo, nem como são os conceitos que você está trabalhando. E nem sabe também por que esse motor está melhorando, em quais lugares ele está melhorando, qual tipo de eficiência você está trabalhando, né? E a receita também ela traz um problema sério, né? Porque às vezes você tem uma receita que foi feita no motor e que deixou esse motor fantástico, maravilhoso, bem, bom, e aí você pega essa receita e replica num outro motor que não é exatamente o mesmo ou do mesmo modelo, nas mesmas características daquele primeiro motor. Ou seja, eu estou usando uma receita agora num segundo motor e aí eu posso ter alguns resultados. Quais? Eu posso ter um resultado de êxito ainda, né? Posso ter um resultado de êxito, mas não tão bom quanto no primeiro motor. Eu posso ter um resultado insatisfatório, ou seja, ficou pior, ou não atingiu nenhum daqueles objetivos que no primeiro motor eu consegui. E o pior cenário de todos, pode quebrar o motor, né? Ah, mas espera aí, eu peguei uma receita de um motor que foi feito, uma preparação ali, e no outro motor pode quebrar o motor. É óbvio que pode quebrar o motor. Cada motor ele tem o seu, né? Eu costumo dizer aqui, o seu DNA, ele tem as suas características, e isso é proveniente do fabricante. A gente vive um universo onde a gente prepara motores de série. E o motor de série, ele foi desenvolvido pelo fabricante para cumprir um certo objetivo, que normalmente é durabilidade, baixo consumo, né, baixa poluição, ok? Otimização. Então, você tem uma questão da receita de bolo, né, da receita de preparação perigoso, né? Para um motor é bom, para outro nem tanto, e o outro pode até quebrar. Uma das coisas que a gente, quando vai iniciar um processo de preparação aqui em qualquer motor, o que a gente faz é contabilizar esse motor. Existe uma série de cálculos que você consegue fazer no motor, que eles vão te dando os resultados, e através desses resultados você vai conseguindo analisar qual é a melhor preparação, quais são os limites do motor, quais são os melhores caminhos, quais são efetivamente os resultados esperados. Isso é muito legal, né? Porque você vai percorrer um ambiente mapeado. Você não vai ali para um terreno onde tem umas minas enterradas e você não sabe a que momento vai explodir. Tem que ficar ali pisando às vezes com muito receio. Não, a gente vai fazer ali uma preparação muito certa, muito embasada no cálculo, muito embasada nas possibilidades desse motor e também muito personalizada. Né? Eu sempre digo,
Vamos montar um motor forte que não quebre. Então eu preciso respeitar os limites do motor. Ok, senhores? É a base da preparação. Então a preparação vai muito além das formas de aspiração, turbo, nitro, compressor, chip de potência, módulos programáveis, ou seja, tem muito mais coisa, né, internamente, as relações, as eficiências, trabalhar com rendimento mecânico, trabalhar com rendimento volumétrico, trabalhar com rendimento térmico, trabalhar os conceitos de folga, trabalhar os conceitos de alterações para ampliação de limites, trabalhar com a parte mecânica do motor, com os limites mecânicos, saber avaliar uma biela, um pistão, um cabeçote, um cilindro, um bloco, quais são as capacidades. Tudo isso é um universo de preparação. Então é muito rico, né? A preparação é muito cheia de possibilidades. E eu acho que isso também que acaba encantando a gente, porque você não fica na mesmice. A cada momento, a cada motor, a cada projeto, você tem ali novas possibilidades, né? Muito legal isso. A ideia é sempre essa. Essa live que a gente propôs para hoje era exatamente isso, a gente falar, né, no âmbito geral de preparação, para a gente começar a abrir a nossa mente, né, e não ficar naquele mundo tão reservado. Eu brinco muito em sala de aula porque muita gente chega aqui no curso de preparação e o cara vem ali com uma visão de que hora que nós vamos pôr o turbo no motor. Senhores, pôr um turbo no motor, instalar um turbo no motor, é uma das coisas mais simples que a gente pode fazer, né? E parece que aquilo é o maior êxito que eu posso encontrar. Então, não estou dizendo que o turbo não é legal, não estou dizendo que não vamos colocar turbo, não é isso. Eu estou dizendo que a gente tem muito mais do que esse universo, né? O turbo é muito difundido. Na nossa cultura, no nosso país, a gente tem o turbo com uma presença extremamente acentuada no universo de preparação. A gente às vezes brinca aqui com números e aí a gente fala, pô, será que de 100 carros preparados, quantos carros são turbo? E aí o que mais a gente escuta? 90, né? 95, 85, né? Pô, se você pensar nesses números, é grande, né? Então quer dizer que no universo entre aspiração e turbo, você tem aí uma diferença brutal. E aí eu já fiz um vídeo falando sobre isso, e é gozado, né? Porque já começa do princípio de que parece que de um lado é aspirado, do outro é turbo. Parece que eles são concorrentes, né? Ou você aspira ou você turbina. E a gente aqui mostra que além disso, né? A gente fala muito do conceito asproturbo. Né? O conceito asproturbo já está respondendo, né? O próprio nome já está respondendo. É um motor que tem sim uma preparação em aspiração e também no turbo. Até porque, para nós aqui, o turbo ele é um elemento da preparação. Então ele não é ou aspirado ou turbo. Pode ser que no meu projeto entre um turbo, mas ele comece por um processo de aspiração. E pode ser que no meu projeto que já visa um turbo, ele se inicia num processo prévio de preparar o motor na fase aspirada para receber esse turbo, né? Posso montar o motor todinho com uma conotação aspirada e de repente complementar ele num certo giro com o auxílio de uma turbina. E né, quando você vê que essas três possibilidades que eu coloquei, elas têm aí uma variação e a gente aqui dentro sabe que é grande. Ou seja, a diferença entre essas três preparações são enormes. Apesar de todas elas estarem trabalhando, então, os dois conceitos simultaneamente, aspiração e turbo, né? A gente explora qualquer dia um pouco mais esse assunto especificamente. Ó, estamos aí com meia hora de live, como de praxe, nós vamos agora abrir para perguntas, né? Acho legal, vamos ver aí o que a gente tem de perguntas e vamos responder aí algumas perguntas, também vamos ter aí alguns minutos para fazer isso e ao final a gente
comenta sobre as nossas atividades aqui, como funciona o curso, para quem quiser já ter as informações, até porque assim, muita gente liga, nos procura, manda e-mail, manda mensagem, Instagram, WhatsApp, perguntando sobre detalhes do curso. Então é muito legal que fique registrado até aí dentro da live como funciona, para que a qualquer momento que você quiser vir compartilhar aqui com a gente dos nossos cursos, será um maior prazer recebê-los, tá bom? Vamos lá, vamos para as perguntas aí? Tá tudo bem? Voltamos no ar, deu essa caidinha aí, né? Coisas assim que vão ficar gravadas, literalmente, né? Então vamos lá. Lana, fala aí, quem que tá aí ao vivo aí perguntando, que pergunta? Vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas dúvidas. O Diego perguntou se tem diferença na preparação do cabeçote para um projeto aspirado ou para um projeto turbo. Legal, eu ainda não fiz um teste porque a gente está usando o microfone aqui para melhorar o nosso áudio. Não sei se vocês conseguem captar o que o Lana está falando, mas eu vou repetir a pergunta aí. O Diego pergunta se, quando eu vou fazer uma preparação de cabeçote, se muda se ele for para aspirado ou se ele for para turbo. É isso, né? A pergunta. É óbvio que sim, que vai mudar. Tradicionalmente, quando você vai fazer uma preparação num cabeçote aspirado, trabalha-se muito a linha de admissão, né? E também trabalha-se a linha de escape, mas vamos dizer, se foca e se dá uma ênfase maior no retrabalho da linha de admissão, no duto de admissão, do tamanho da válvula de admissão, no ângulo de sede, né? Na parte de balanceiros, na parte de tuchos, mas para você favorecer a linha de admissão. A gente entende também que quando você faz um trabalho para melhorar a linha de admissão, você também tem que fazer um trabalho para melhorar a linha de escape. Mas num cabeçote para aspirado, você vai trabalhar, como eu disse, muito mais aspiração e vai complementar um pouquinho ali a parte de escape também, porque é importante. Mas quando você pega um cabeçote que você vai e tem ali um projeto de turbo nele, dependendo do tipo do projeto que você vai estar colocando, normalmente é o inverso, né? Trabalha-se muito mais o campo do escape, ou seja, dutos de escape, válvula de escape, né? Sede de válvula, essas coisas todas para a saída, para favorecer a saída dos gases. Até porque o combustível da turbina são os gases saindo do cilindro. Significa que se eu favoreço, junto ao cabeçote, a saída dos gases, é óbvio que eu vou acelerar, que eu vou rodar mais rápido essa turbina, né? Então, sim, é diferente. O Gustavo perguntou como que ele pode saber a turbina exata para o motor dele. Legal, o Gustavo perguntou aí como que ele vai saber qual é a turbina ideal para o projeto dele, para o motor dele. Isso é muito legal, né? Essa pergunta é muito legal, até porque assim, é gozado que em turbina também o pessoal usa muito receita, né? Muito, né? Porque um amigo já colocou, um preparador de não sei quem já colocou, que já preparou aquele motor com uma tal turbina, ou 3, 4 carros que você viu tem iguais ao seu, tem a mesma turbina, e aí você vai lá e copia aquela aplicação, ou seja, aquela turbina naquele motor. E mais uma vez a gente diz que é muito importante você desenvolver um projeto, né? Em preparação a gente fala muito nesse termo projeto. O projeto é você definir quais são os seus objetivos e quais são os caminhos que você vai trilhar para atingir esses objetivos. Ou seja, onde eu vou mexer, o que eu vou mexer, o que eu vou colocar. E aí, se nesse projeto tem a instalação de um turbo, é óbvio que eu preciso dimensionar qual é a turbina, né? Então, existem algumas informações provenientes da turbina que são os parâmetros que a gente precisa para saber se cabe ou não no meu projeto. A turbina, ela tem algumas informações como a relação AR, né? Ou seja,
é uma informação da turbina, o AR da turbina, o AR do compressor, que normalmente dá nome à turbina, porque aquela relação, aquele númerozinho, ou aquele termo que você escuta às vezes falar, essa turbina é uma .42 por .48, essa turbina é uma .50 por .50, essa turbina é uma .63 por .70, né? Esse número, ele vai estar ali identificando a relação AR, que é exatamente a proporção de construção da turbina, né? Quando você pega ali o caracol, seja ele da turbina ou seja ele do compressor, existe ali uma relação geométrica de construção desses componentes. E isso é matemático, é geométrico. Então, essa relação ela traz um resultado que é exatamente o AR. Então, existe uma proporcionalidade entre o AR e o volume do motor. Eu brinco que brinco não, né? É verdade, a turbina ela é uma bomba de ar. Ela é uma bomba de ar, ela empurra ar. Então, você concorda que ela tem que ser compatível com o volume do motor? Se eu tenho um motor grande, eu preciso de uma bomba grande. Se eu tenho um motor médio, eu preciso de uma bomba média. E se eu tenho um motor pequeno, eu preciso de uma bomba pequena. É óbvio isso. E isso é o universo da turbina, né? Então, existe uma compatibilidade. Então, a primeira coisa é o AR. Ok? A própria especificação da turbina junto ao fabricante, a quem construiu ou a quem fabricou essa turbina, ele já vem com essa referência. Então é muito comum, você pega ali uma turbina, né? Eu vou dar um exemplo qualquer aqui, você pega ali uma turbina, sei lá, uma .42 por .48, sempre o primeiro número é o AR do compressor e o segundo número é o AR da turbina, né? Então, .42 por .48 significa que o meu compressor é um .42 e a minha turbina é uma .48. Legal. Quando você pega essa configuração da turbina, o fabricante vai colocar lá qual é o volume ideal de motor que essa turbina trabalha. E aí muitas vezes vai estar lá a aplicação. Essa turbina ela vai bem de motores 1.6 a 2.8 litros, né? Então o fabricante da turbina, ele enxerga que aquela bomba, ela pode trabalhar numa eficiência muito legal dentro desse universo. Então a própria especificação da turbina já vai ajudar você a direcionar o tamanho da turbina correta, né? Tem muita gente que acaba optando em, eu vou pegar um motor 1.6 e vou pôr uma turbina que o ideal dela é esse tamanho. Aí o cara vai e coloca uma turbina muito maior do que a referência daquele volume de motor. Se for uma coisa proposital, legal. Mas se for uma coisa porque o cara acha que uma turbina grande vai trazer mais potência para ele está errado. Ele está errado. Eu precisaria de algum tempo, mais do que aqui, 2, 3 horas, explicando sobre o seu universo. Mas só para a gente enxergar que existe uma compatibilidade entre o AR da turbina e o volume do motor. Legal? Então, ainda respondendo, para você definir qual a turbina correta, você precisa ver a relação de AR, que ela está compatível ao volume do motor. Existe uma referência também do trim, que é a referência do rotor, do eixo, né? Essa proporção que tem dentro da turbina, que vai também dar uma característica para ela, né? Que também está definido na especificação do fabricante. E a coisa mais importante, toda turbina ela tem um gráfico que mostra qual é a eficiência dela, onde e como é que ela trabalha como uma bomba de ar. Então, através da análise do gráfico da turbina, você sabe se essa turbina serve ou não para o seu motor, não é? Então, precisa entender e aprender a analisar um gráfico de turbina. E o gráfico ele sempre vai mostrar qual é a relação entre o fluxo que aquela turbina gera de ar e a pressão que ela está trabalhando, né? Até porque existe uma coisa em turbina que é chamada de eficiência adiabática. O que é isso? A turbina empurra o ar. Quando você empurra o ar, quando você comprime o ar esquenta. Quando o ar esquenta, ele tende a expandir. Então, se o princípio da turbina é empurrar mais ar para ter mais oxigênio dentro do cilindro, legal. Mas se isso for para uma temperatura muito alta, quer dizer, você está enfiando um monte de ar lá, só que esse ar está expandido. E no resultado final, será que a eficiência de quantidade de oxigênio lá chegou aonde você queria?
Ou seja, às vezes trabalhando uma turbina de tamanho errado, você está trabalhando às vezes com uma pressão alta e uma eficiência extremamente baixa. Né? É muito legal esse universo, tá? Mas a gente precisa explorar bastante isso, ok? Vamos lá, vamos para a próxima. O Sandro perguntou qual que é a preparação mais econômica assim, para se ter início, a mais barata. Ó, a pergunta do Sandro é, qual seria a preparação mais barata? Deixa eu entender, mais barato em sentido de custo de implementação ou mais barata em sentido de que o carro não vai ficar tão gastão? Não, no sentido de investimento para ter um carro preparado. Legal, ele está falando então na relação de investimento para ter um carro preparado, porque eu já ia começar brincando, né? Às vezes a gente atende alguns caras que chegam aqui com algumas ideias, alguns projetos, ou com uma vontade de fazer preparação, e aí logo que a gente começa a falar nas possibilidades, o cara vira para a gente e pergunta, mas vai ficar gastão? Ele vai gastar muito? E aí a gente já para por ali mesmo, né? Porque vamos pensar o seguinte, e é tão fácil. O motor, uma medida de potência do motor é em cavalo, né? Então, se você tem tantos cavalos e você vai aumentar a cavalaria, você vai ter mais cavalo. Mais cavalo, meu irmão, você tem que ter mais alfafa, né? Você tem que dar mais comida, né? Como que você pode aumentar a quantidade de cavalo e continuar entregando a mesma comida para aquele, né, para aquele aras lá? Vai morrer os cavalos todos, né? Ou aqueles cavalos vão ficar todos uns pangaré que não vale para nada. Então, a relação é direta. Quanto mais potência e você usar essa potência, com certeza você vai ter que aumentar o consumo. Mas não é esse propósito, eu só falei aí porque me veio essa coisa na cabeça agora. Mas fizeram essa pergunta também. Mas tá vendo? Já fizeram essa pergunta e então já está respondido, né? E vou abrir um parênteses ainda em cima disso, antes de responder a segunda parte. Olha que interessante, você pode pegar um motor de 100 cavalos, você pode passar esse motor para 150 cavalos e você pode fazer a seguinte avaliação. Poxa, eu tinha o meu motor com 100 cavalos e eu fazia 10 km por litro. Agora, eu estou com um motor de 150 cavalos e estou fazendo 10,5, estou fazendo 11. Caramba! É óbvio, né? A potência não é diretamente resultado de consumo. Depende muito do que você vai fazer, de como você vai usar essa potência, né? É que normalmente, pra gente que gosta de andar no limite, que gosta de ver o motor chegando nos finalmente, né? Que quer extrair o máximo de potência para poder usar essa potência, é isso. É óbvio que você vai ter um gasto maior, ou seja, um consumo maior, vai ficar mais gastão. Mas se você tiver uma potência extra e usar menos, está sobrando motor. Se sobra motor, você pode ter uma eficiência. E a eficiência é economia de combustível, né? Não. Mas sem explorar muito isso, porque nem era essa a resposta do menino, eu acho que um caminho legal para começar e que você consegue enxergar algumas, já de cara, algumas diferenças, é você trabalhar a linha de aspiração, que a gente chama de intake, né? A entrada de ar, porque a gente vê que no universo do motor original, essa entrada de ar ela tem todo um desenho para que o fabricante atinja o objetivo dele, né? E quando a gente muda esse layout na aspiração, você já começa a ter uma conotação de performance, você já começa a perceber um resultado efetivo que o seu motor está ganhando alguns cavalos, né? Então, entrada de ar, a tubulação, os sistemas de filtragem, né? Trabalhando com elementos filtrantes esportivos, filtros cônicos, dimensionamentos dessas entradas, posicionamento, isso já vai trazer. Esse resumo desse primeiro circuito que o ar toma, a gente chama de intake, né? Então, uma forma, por exemplo, mais baratinha seria começar a fazer no intake. Quando você também trabalha a linha de escape, você também vai conseguir um resultado também, né? Então eu posso, de repente, no motor, fisicamente, internamente, ou todo um sistema de alimentação do motor e dos seus controles, não mexer em nada, mas entro com um intake e faço um escapamento, né, já melhorzinho ali, um escapamento dimensionado, ou, né, alguma coisa no escapamento já pensando em favorecer a saída dos gases,
compatível com a entrada de ar que eu fiz, você já vai ter um resultado bem legal, né? E aí, a partir daí, você pode dar sequência a uma série de coisas. Se o seu carro, por exemplo, for injetado, se você faz um intake e um escape, você pode ganhar também bastante quando você faz o quê? Um chip de potência, né? Ou quando você mexe nas regulagens da injeção. Alguns carros existe a possibilidade de fazer isso, outros você precisa gravar um chip de potência, né? Ou seja, não é um universo tão caro, principalmente os chips prontos, né, que já foram desenvolvidos, onde você vai tirar o seu original e colocar esse que alguém já desenvolveu, né, porque foi desenvolvido exatamente para o mesmo motor que o seu, trabalhou intake, trabalhou saída, trabalhou escapamento, colocou um chipzinho ali. É um universo legal, você não vai gastar tanto, né, e vai ter um carro bem interessante aí para começar. Eu acho um caminho legal. Não precisa fazer os 3, né? Pode, como eu disse, você pode começar com um intakezinho lá e vai complementando, né? Legal? Vamos lá. O Henrique perguntou se a marca do kit nitro muda alguma coisa no resultado, assim, de qualidade mesmo. Olha lá, a marca do kit nitro interfere no resultado? Não. Não. Vou deixar muito claro que não, sabe por quê? É assim, ó, não a marca. É óbvio que a forma que você instalou o tal do kit nitro e o que esse kit te fornece de possibilidade, sim, isso mudaria o resultado, não a marca, ok? Até porque assim, ó, o nitro, ele é um gás, não é? Que vai entrar para dentro do motor e que vai ter ali algumas consequências, né? Uma delas é que na hora que eu coloco o nitro para dentro do cilindro, ele tem uma quantidade de oxigênio muito maior do que o próprio ar, cerca de 36% a mais de oxigênio no mesmo volume de ar e nitro, comparando ar e nitro, né? Então a gente entende que na preparação a coisa mais difícil é você fazer o oxigênio entrar dentro do cilindro, né? É isso que é complicado. Quando você opta em colocar um nitro, você tem ali uma quantidade de oxigênio muito maior. Então essa é uma grande vantagem do nitro. Mas ele é um gás, óxido nitroso, N2O. E aquela garrafa, seja ela de qualquer marca, da NOS, da Sniper e outras tantas, você vai ter ali um invólucro, uma garrafa, mas lá dentro o gás é o mesmo, né? É N2O, nitro, óxido nitroso. Então ele vai acabar e você vai reabastecer. Então o elemento-chave, que é óbvio, o próprio nitro, o gás, ele é igual para qualquer um, né? Tranquilo? Então a marca acho que fica mais aí a critério de relação custo-benefício ou a, sei lá, simpatia, né? Pô, sei lá, quero ter um kit da NOS, legal, né? Mas não que vai andar mais do que um outro kit. Vamos lá. Certo. Perguntaram aqui também qual a diferença de um coletor dimensionado para um coletor normal. Mas não especificaram, né? Acho que provavelmente um coletor, mas o quê? De admissão ou de escape? Não especificou. A pergunta é se existe uma diferença entre um coletor original e um coletor dimensionado. Eu preciso saber qual é o coletor que você está falando, meu amigo. Se é de admissão ou se é de escape, né? Mas dando uma pincelada nos dois, hoje os coletores de admissão, é óbvio que você tem um cálculo que define qual é o volume correto do coletor de admissão pensando em performance, né? E aí você já tem o conceito de coletor dimensionado, porque quando você entra com o termo dimensionado, o dimensionado nada mais é que um coletor calculado, né? Dimensionado, calculado para aquele motor, de novo, né? Visando sim agora como resultado potência, né? E aí a gente tem esse termo de coletor dimensionado. Então, no coletor de admissão, óbvio, existe um volume correto para ele, que é fundamental para o motor, né? Sem a gente entrar muito a fundo nesse mérito, porque eu também nem sei qual é a forma que você está falando. Mas o outro também, que é o coletor de escape, é óbvio que também é o coletor de escape dimensionado, né? E o coletor de escape dimensionado, ele tem um termo muito popular aí, que é o chamado aranha. Porque ele sai daquele desenho tradicional do ferro fundido, né, dos coletores de escape, e ele passa a uma tubulação que ela acaba sendo
individual, né? Cada duto do cabeçote tem o seu cano saindo e esses canos vão se torcendo porque geometricamente eles precisam se encontrar num ponto comum, né? Porque exatamente o coletor de escape nesse momento ele está fazendo, é óbvio que a tal da aranha, né? O que o pessoal chama de dimensionado, está fazendo o papel de unificar a saída dos gases, né? Uma das funções é essa, mas ali tem um dimensionamento, ou seja, eu tenho uma distância correta para cada um desses tubos, tenho o diâmetro correto para cada um desses tubos, e aí entra também no termo escapamento dimensionado, coletor dimensionado, né? Ok? Pedindo para dar uma pincelada nos cursos ainda, falar um pouquinho como funciona o curso de preparação. Legal, ó, então é assim, poxa, a gente fica muito feliz em responder tudo isso, né? É lógico, para que não se torne uma coisa muito chata, muito maçante, a gente pegar um assunto e muito a fundo, a gente vai conseguir falar só com uma pessoa, né? E nem é esse propósito, nem é a nossa intenção. A ideia é mostrar realmente um universo abrangente de tudo que a gente lida no dia a dia aqui, seja de mecânica, seja de motores, seja de preparação, seja de competição, né? Então a gente acaba não estendendo muito o nosso tempo. A nossa proposta é sempre fazer essa live aí em torno de 1 hora e a gente está chegando aí nos 10 minutos finais. E vou aproveitar então uma pergunta que pediu para que a gente falasse um pouquinho como são os nossos cursos. E como a gente tem 8 cursos hoje na nossa grade, eu vou falar dos 3 principais cursos rapidamente: curso de motores, o curso de mecânica e o curso de preparação de motores, né? Nós, em todos os 3 cursos, a gente tem sempre o mesmo formato. Todos eles você vai ter a parte de informação e a parte prática. Então, sempre no primeiro dia de aula você recebe a apostila com o conteúdo de cada um dos cursos, que o próprio nome já determina qual é o foco, né? Curso de motores, tudo de motores, desde o básico até o avançado. Curso de preparação de motores, todas as técnicas de preparação, desde as mais simples até as mais complexas. Curso de mecânica automobilística, o carro todo, mecânica do carro todo, né? Então, o próprio nome ele já te dá o programa. E a dinâmica, como eu disse, ela é igual para os 3 cursos. Então eu tenho sempre a apostila, a gente tem sempre a aula de teoria, a aula de informação, onde a gente vai discutir, como eu estou mostrando aqui, a gente vai falar de todos esses conceitos, né? Aí sim, de uma forma bem destrinchada, bem específica, com detalhes, com referências e tudo mais. E a gente também vai ter a parte prática, ou seja, tudo que a gente traz de informação no curso, a gente traz essa consolidação de conhecimento através da prática, que também é uma forma bem legal, né? Meter a mão na massa, né? Ir lá fazer, tem um curso de motores, eu vou sei direitinho como funciona o motor de fio a pavio, ótimo. Então no curso de motores você vai fazer o quê? Você vai pegar um motor inteiro, vai desmontar o motor inteirinho, vai destrinchar ele, vai montar ele, vai regular, vai sincronizar, vai acertar, vai deixar ele no ponto e vai botar ele para funcionar. Ou seja, né, você teve a grande experiência de mexer com o motor todinho, né? Em preparação, todas as técnicas de preparação que a gente vai fazer, você vai pôr a mão na massa. Então a gente vai falar lá da parte de aspiração, da parte de cálculo, parte de cubicagem, parte de taxa, parte de comandos, ou seja, tudo isso você vai lá pôr a mão na massa, vai instalar turbo, vai instalar nitro, né? vai ver a parte de cabeçote, vai fazer enquadramento, ou seja, o universo prático é bem legal, é bem interessante, é gostoso, é um prazer mexer, né? Então ele vai estar lá presente dentro dos cursos, e o do mecânica automobilística, o carro todo, da mesma forma. Vamos ver tudo e vamos mexer em tudo. Vamos falar em freio, vamos mexer em freio. Vamos falar em suspensão, vamos mexer em suspensão, né? Vamos falar em estrutura, vamos mexer na estrutura do carro. Ou seja, vamos falar de câmbio, vamos mexer em câmbio e assim por diante, né? Então, essa dinâmica ela sempre acontece aqui dentro, tá bom? Muito bom, senhores. A gente sempre aproveita para dar a sequência, né? Quem quiser saber mais informações aí, a gente colocou aqui embaixo no descritivo aí, você vai ver que está fixado, o primeiro comentário é exatamente o link para que você acesse as informações
especificamente de preparação, porque a gente está falando de preparação. Então, se você tem aí a necessidade ou tem a curiosidade ou quer aprender um pouco mais sobre preparação e quer saber um pouco mais desse universo do curso de preparação, entra no link abaixo aí, vai ter lá todas as informações, tem um material bem legal ali para você enxergar de forma esmiuçada aí como vai ser o curso aqui dentro, tá bom? A gente agora, nós estamos no mês de maio, a gente tem aí 2 turmas na sequência de preparação, uma que acontece agora em junho e uma que acontece em julho. E o que é legal, e muita gente está perguntando, é qual a diferença entre essas 2 turmas. Vou esclarecer. A turma de junho é um curso nosso que é o chamado curso letivo, que acontece durante os meses de aula, vamos dizer assim, e ele acontece 2 vezes por semana, né? Então as aulas vão ser de segundas e quartas ou terças e quintas. Especificamente nesse mês de junho, ele é de terças e quintas, tá? Então terças e quintas à noite, o curso de preparação de junho. E na turma de julho, como é um ambiente, é um mês de férias, a gente faz ele de forma concentrada. O que é? Aula todo dia. Então você vai ter aula de segunda a quinta. Muita gente que estuda e trabalha não tem a oportunidade de fazer o curso durante o semestre, porque à noite está ali na faculdade, ou está fazendo um curso complementar, um curso de línguas ou alguma outra atividade, e ele tem que esperar o ambiente de férias dele para que ele possa vir fazer o curso. Então, se você tem intenção em fazer o curso de preparação, aproveita agora, porque você tem exatamente os 2 modelos, as 2 formas que a gente apresenta o curso de preparação de motores, que é o 2 vezes por semana ou que é o todo dia. O curso é o mesmo, o conteúdo programático é o mesmo, a quantidade de aulas é a mesma, a carga horária é a mesma, o programa é o mesmo. A diferença é, quer vir 2 vezes por semana? Junho. Quer vir todo dia? Julho. Né? Eu vou estar presente nos 2, né? Isso é certo. Ou seja, estaremos presentes, né? Esteja convidado então a participar do nosso curso de preparação de motores. A gente vai ter bastante tempo aí para falar de tudo que a gente de um pouquinho falou aqui, né? Legal? Senhores, eu finalizo aqui então a nossa transmissão. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu fico extremamente feliz em poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho, né? Eu por mim ficaria aqui mais algumas horas falando, mas não, como eu disse, não quero que seja uma coisa tão chata. E também o seguinte, né? Quero ir para casa, né? Quero ver minha mulher, meus filhos, né? Então beijo minha mulher, beijo meus filhos. Aí eu nunca faço isso, né? Nas lives, e aí eu tenho que dormir no sofá. Então hoje beijo Chu. Muito obrigado, senhores. Muita gente acompanhando aí, vários alunos que estão inclusive fazendo o curso aí acompanharam a live. O nosso obrigado também pelo prestígio. E você que está assistindo essa live, por gentileza, se você puder, compartilhe isso com os amigos de vocês, para que eles possam também ter acesso a essas informações e conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Tá bom? Muito legal. Vou falar mais um último detalhezinho. Coloca aqui, mesmo agora terminando aí a transmissão, coloca aqui no comentário algum assunto ou alguma coisa que você gostaria que a gente explorasse para as próximas lives, tá bom? Põe algumas informações aí que vocês estão querendo ter para a gente classificar e programar a próxima. Legal? Um super final de semana para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Beleza? Obrigado, senhores.